Então, gente, que é Érica, taróloga, minhas experiências paranormais. Vem aqui para mais um relato. Bom, esse relato é sobre uma pessoa que eu conheci, devia ter 30 e poucos anos, tá? Faz. Não sei quanto tempo faz mais de 20 anos isso. Eu talvez faça 18 anos, eu não sei exatamente. O problema, eu lembro nitidamente todas as minhas experiências, mas eu realmente não tenho a data de todas as experiências que eu tenho na minha vida. Às vezes os anos, o mês e o ano, às vezes eu realmente, isso é uma coisa que tem gente que guarda mais do que eu. Eu guardo a experiência, eu sou bastante detalhista, eu observo muitas pessoas e justamente por eu ser paranormal, assim, eu costumo ficar muito com o pé atrás com as pessoas e observar muito as pessoas para eu confiar e saber que aquela pessoa tem um coração bom, demora um tempo. Porque eu, como paranormal, já encontrei psicopatas. Eu posso depois falar um pouco sobre isso. De psicopatas que cruzaram a minha vida. E psicopatas que eu atendi também. E então, como eu já vi esse lado escuro das pessoas, no sentido de ser luz, né? Nesse sentido, né? Nessa metáfora é essa. Esse lado pesado de algumas pessoas que não têm nenhum tipo de respeito pelo outro, eu costumo ficar bem com o pé atrás das pessoas. Assim, eu demoro para confiar nas pessoas, eu vou mais pela intuição, se eu vejo que a pessoa tem um coração bom, mas eu já vi muita gente que aparentemente é legal, é friendly, é super gentil e tá aqui esperando para aplicar um golpe, passar a perna, ou fiar a faca pelas costas, ou prejudicar a pessoa, tirar o tapete. Eu já vi muito isso. E já tive contato com psicopata mesmo. Então, assim, eu sei o que é isso. Ainda bem que a gente tem essas proteções trabalhadas, né? Senão, o que seria de nós, né? Ainda bem que eu tenho minha proteção trabalhada, porque o que tem pessoas que são muito perigosas, porque elas querem só destruir os outros. Tem pessoas que elas não matam com faca nem com revólver, mas elas querem destruir a vida do outro. É o único interesse. Existe isso, tá, gente? Que a gente pensa que a pessoa perigosa é aquela que mata, né? Que dá tiro, que esfaqueia, que mata, não. Tem pessoas perigosas que elas criam golpes, mentem, fazem calúnia, prejudicam. Tem gente assim. Não é a maioria, não, é a minoria. Mas os que são assim, às vezes, são muito inteligentes. E eles sabem fingir bastante uma carinha fofa. E tem gente que acredita. Tem gente que fala fofo, todo gracinho, todo fofo, mas a intenção é outra. E esse relato que eu quero fazer hoje é falar de uma pessoa muito especial que eu conheci, que foi há mais de 18 anos, mais de 20 anos, e fui através de uma pessoa me falar que tinha um homem que era paranormal, muito paranormal, e que ele atendia numa oficina mecânica no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro bem afastado, tipo como se fosse. Eu esqueci o nome do bairro, mas era a última linha do metrô e ainda tinha que pegar um ônibus, demorava ainda 40 minutos para chegar lá. Me apagou o nome do bairro, eu fui nesse lugar durante 1 ano e meio, mas já faz mais de 20 anos que o nome do bairro eu esqueci. Eu lembro justamente da minha experiência. E ele atendia numa oficina mecânica. Ele era um cara super paranormal, esse senhor. Ele morava no par de cima da oficina mecânica, no segundo andar. E o pessoal da oficina mecânica deixava ele atender as pessoas na oficina mecânica. E é ali que ele atendia. Incrível isso, né? Era uma situação bem interessante, porque ele tinha, a gente tinha que levar 1 litro de água, como fosse 1 litro de água, uma garrafa. E ele botava a mão na água, na garrafa, e a garrafa ficava totalmente violeta. A água ficava totalmente violeta.
com a tampa fechada. Ele fazia isso. Também não vou falar o nome dele porque eu não quero expor. Com certeza ele já fez a passagem e já não está mais entre nós. Mas deve ter gente que conhece ele, porque ele era conhecido por um grupo de pessoas. Ele colocava a mão na garrafa fechada. E a água ficava totalmente violeta, a água que eu trazia da minha casa. E a minha avó, na época, até ria da minha cara. A Érica vai sábado, lá não sei aonde, longe, mais de 1h30, 2 horas aqui de casa. Pegava o meu ônibus, o metrô e depois outro ônibus para ir lá sozinha, para levar água para ele fazer água para tomar. Mas não era qualquer água que ele fazia. Essa água era especial, porque ela ficava toda violeta. E aí você ia tomando e você ia sentindo um monte de coisas. Eu me sentia muito bem com essa água. E toda semana eu ia lá pegar essa água. E não era só eu, né? Tinha outras pessoas que iam lá pegar, né? Tinha mais gente. Só que ele recebia pessoas para falar coisas que ele via nas pessoas, coisas que ele sentia. E ele era um paranormal. E muita gente ia lá com problemas espirituais, problemas de macumba, problemas emocionais, um monte de coisa, até dor de cabeça, problemas de saúde. E ele colocava a mão nas pessoas e as pessoas saíam de lá totalmente melhor, tipo, como se estivesse totalmente curada. Ele não tinha linha nenhuma espiritual. Eu posso dizer que ele era do Rosa Cruz, chegou no ponto máximo do Rosa Cruz, isso era fato. Mas ele tinha um dom que era de cura com a mão. E ele fazia isso dentro da oficina mecânica. Quando eu chegava lá, às vezes tinha 5 pessoas, eu era a sexta. E todo mundo tinha garrafinha na mão para ele colocar a mão e a garrafinha ficar violeta. Todo mundo tinha isso. E eu conversava com ele e ele era uma pessoa bem interessante, porque ele era paranormal, ele também tinha clarividência, então ele falava muitas coisas para as pessoas que ele não tinha como saber. E eu sempre ia lá, toda semana, e ficava lá com ele umas 4 horas, 5 horas. Ajudava ele, ficava conversando com ele. Tenho muito carinho por ele. Ah, e também tinha pessoas com problemas de cachorro com problemas, doentes, cachorros deprimidos, e ele botava a mão nos cachorros lá. Ele cuidava de cachorros também espiritualmente. E também pedia para os cachorros beberem essa água que era violeta. Pediam para o meu cachorro beber. E ele cuidava dos cachorros, né? E falava muita coisa para as pessoas. Ele era uma pessoa muito especial, porque realmente ele falava coisas que todo mundo via que ele era paranormal. Ele não jogava cartas, ele só falava. Ele conversava bastante com as pessoas, se doava bastante. Tenho muito carinho por ele. É uma pessoa que tinha poderes mediúnicos. Ele já tinha sido muito rico e ele perdeu o dinheiro dele, praticamente todo. E a história é que um funcionário dele, que ele tinha uma fábrica, ele perdeu tudo. Um funcionário dele, da fábrica, deixou ele morar no segundo andar da oficina mecânica dele. Gratuitamente. Porque ele tinha perdido todo o dinheiro dele. E esse funcionário era amigo dele e ajudava ele. Extremamente paranormal. Fazer a água ficar violeta na minha frente, na frente de todo mundo. Pá, ficar violeta. Pá, ficar violeta. Frequentei lá 1 ano e meio. Extremamente paranormal. Maravilhoso ele.
E essa água ajudava as pessoas. E essa água, o que que tinha nessa água, né, gente? Energia que ele colocava e mudava a cor da água. Isso não existe, né? Na minha frente, na frente de todo mundo ele fazia isso. E enquanto a gente estava falando com ele lá, a oficina mecânica as pessoas estavam trabalhando. Isso que era inusitado. As pessoas estavam trabalhando na oficina mecânica normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Os mecânicos estavam trabalhando, os carros estavam lá, e a gente estava conversando com eles. Tinha um espacinho que a gente ficava no meio da oficina, ele falando com as pessoas, e em volta os carros todos lá. Uma vez eu perguntei para ele: você queria falar com as pessoas em outro lugar? Você queria ter um outro lugar para atender as pessoas? Ele falou: não, eu quero atender aqui, que aqui é melhor. Assim eu não fico muito exposto, que é uma oficina mecânica, então ninguém vai saber que eu estou fazendo essas coisas aqui. Eu não quero me expor muito. Era o que ele falava. Que pessoa é essa? Memória muito boa. Tudo muito bom. Já vi muita gente ser atendida por ele, muita gente falar que ele ajudou, e muita gente me diz que ele ajudou muito. Todo dia as pessoas iam procurar ele lá. E tinha pessoas com dor de cabeça que ele resolvia a dor de cabeça com a água. Então tinha muita gente do bairro que levava água para ele mudar a cor, porque ia tomar água e a dor de cabeça e a saúde ia melhorar. Tinha muitas histórias. Ele era muito especial. Tem outro também que era parecido com ele, que também era da Rosa Cruz e era muito especial. Depois eu vou contar dessa outra pessoa, que também recebia as pessoas na casa dele, também era paranormal e também fazia um monte de coisas estranhas, de poderes, né? De paranormalidade, né? Depois eu vou contar do outro. Muito obrigada, gente. Vamos se cuidar.